Olá, nós estamos iniciando o programa Saúde Integral aqui na TV Alfa. É um programa relacionado à saúde e nos seus parâmetros de uma forma cada vez mais integral, colocando os profissionais da saúde em suas variedades de especialidades à disposição e com as informações mais atualizadas para você que está nos assistindo. E hoje nós estamos com a Fernanda Alves Silva, psicóloga clínica, especialista em psicologia analítica junguiana, indo para 17 anos de formação, fez cursos e especializações em doenças psicossomáticas, luto, intervenções psicológicas breve, Sandplay, mitologia grega, é contadora de histórias, arte-terapeuta e estudou psicodrama em São Paulo. Seja muito bem-vinda, Fernanda, ao Saúde Integral. Obrigada. Gratidão. Olha, nós estamos iniciando, esse ano já com uma campanha, do Ministério da Saúde, que todos os anos acontece, que é o Janeiro Branco, para conscientizar a população a respeito da importância da saúde mental. E aí eu queria te perguntar, já iniciando, o que é ser normal? Bom, é uma pergunta muito complexa, né? Ser normal. Nós temos aí o DSM, nós temos o CID-10, que são as classificações de doenças, né? Nós temos, no caso ali, nós temos ligado à psiquiatria, né? Então, aquilo que sai da normalidade está dentro desses livros. E ser normal hoje, na verdade, ninguém é normal, todos nós temos aí alguma postura, algum comportamento, apenas para nos nortear, tem coisas que acabam sendo um pouco mais sérias, e aí entramos com tratamentos psiquiátricos, mas os livros ali eles vêm para nos nortear um pouquinho. E ser normal demais também é uma patologia, Então, a vozinha faleceu, eu chego, te cumprimento no velório ali, te falo, puxa, meus sentimentos, e você fala, tá tudo bem, Fernanda, ela já era uma senhora. Quer dizer, a gente deixar de sentir também é um problema, tá? Que ser normal demais é isso. E a gente está tentando, cada vez mais, nessa sociedade, se ajustar dentro dessa normalidade. A gente está tentando, porque parece que, quando nós temos um problema, a gente sai da normalidade. E problemas vão acontecer o tempo todo, que a psicologia ela vem dizer, na verdade, não é a gente não ter problemas, mas é como nós lidamos com as condições, com aquilo que acontece. Quer dizer, o problema, quando ele vem, como reagimos? É aí que a gente vai fazer as análises mais profundas. Em relação, então, às doenças mentais, a gente poderia dizer que são o que sai dentro do espectro mais aceito pela sociedade, seria isso? Na verdade, a gente vai entender, por exemplo, o óculos que você está usando já saiu da normalidade, que entendemos que nascemos sem o óculos. Então, é aquilo que, de alguma maneira, sai dentro daquilo que talvez tenha sido colocado pela sociedade como uma fábula de uma normalidade. Tá? Mas não significa que realmente tenhamos que estar dentro dessa normalidade. A gente tem visto agora, com o DSM-5, a classificação das doenças mentais mais atualizada, que teve um aumento muito grande na catalogação dessas doenças mentais. A cada ano que se passa, a gente vê um aumento de novas doenças mentais, poderíamos dizer assim. E o que se observa, a ideia que se tinha é que essas doenças aumentariam com o passar dos anos, que a sociedade viesse a envelhecer. Mas a gente tem visto doenças mentais sendo diagnosticadas em crianças cada vez mais jovens. Como que é esse processo? O que se tem hoje de entendimento a respeito disso? Eu sou analítica junguiana, e a gente vai trabalhar muito os símbolos. Então, nós temos uma sociedade de um inconsciente coletivo, então existe uma sociedade toda por trás, desde pais, vizinhos, escola, enfim. E temos um inconsciente individual.
muitas dessas crianças, né, elas estão dentro desse sistema social. Então, tinha muita coisa que não era catalogado em 1960, 70, inclusive a psicologia, né, ela vem para o Brasil em 1953 e 1967, primeiro curso de pós-graduação, né, na PUC, no Rio de Janeiro. Então, nós estamos falando ainda que ela é bem jovem no Brasil. E a gente entende que a criança ela vive nessa sociedade, ela nasce nesse meio, então existe um sistema social onde ela é inserida e muitas vezes, né, tem um processo educacional, não só de pais, avós, escola. E temos também a própria estrutura individual da criança. Muitas vão nascer com as patologias que antes não eram diagnosticadas. Então, aquela criança que tinha algum problema no passado, a gente via ela como algumas situações como estranha, em outras a gente falava, ela é brava assim mesmo, mas às vezes não era braveza. Às vezes tinha alguma coisa, tinha um quadro depressivo, agora nós estamos falando tanto do espectro autista. Então, havia já, às vezes, uma patologia, mas nós não tínhamos o diagnóstico para ser feito. Então, é por isso que também aumenta, né? Nós estamos fazendo uma leitura maior sobre isso e temos aí uma sociedade onde nós estamos trabalhando muito, nós estamos se relacionando pouco com a criança, nós estamos trocando muito pouco nós estamos muitas vezes comprando a criança, nós estamos dando brinquedos, e falta um pouco sentar com essa criança e brincar, se relacionar, né? Porque é através da brincadeira que vem a criatividade, a espontaneidade, para essa criança desenvolver no mundo depois. Essa questão do contato, né, com a criança, a gente tem visto a dificuldade dos pais, né, nessa estrutura que nós temos econômica hoje, né? Tanto o pai quanto a mãe trabalham, muitas vezes a criança fica ou numa creche, ou fica com a babá, ou fica com os avós. É bem diferente da criação que nós tivemos lá nos anos 70, 80. Isso é reflexo dessas doenças hoje. A gente poderia dizer que isso está influenciando a doença mental na infância? Na verdade, tem a sua influência do seu período, né? Porque, naquele momento, haviam outras doenças, como a gente falou, muitas não eram diagnosticadas, mas eu sempre vou dizer, a qualidade do tempo é melhor do que a quantidade. Hoje nós temos aí famílias que estão trabalhando muito, nós não temos como falar, vou trabalhar menos para cuidar do meu filho, eu preciso mantê-lo na creche, porém, nós chegamos muito cansados em casa. Então, é muito interessante, no pequeno tempo de contato, seja num banho, seja numa troca da criança, um diálogo, se importar com a criança. O que você fez hoje? Como foi o seu dia? Deixar essa criança criar ali com você uma brincadeira, seja no banho, personagens. É muito importante essa criança, esse contato com essa criança, de uma maneira mais subjetiva. Porque, às vezes, a gente chega e já vai passando as ordens. Vai, põe o sapato. Vai, se apronta logo, eu estou com pressa, olha o horário. Claro, nós temos isso também. Não é para a gente viver no mundo também de faz de conta, porque a nossa realidade é essa. Mas é muito importante essa troca. É muito importante a gente perguntar como nossas crianças estão. Como você falou, né? Muitas vezes nós ficávamos com avós, nós tínhamos pessoas ali que ficavam com a gente. Era uma outra realidade. Mas hoje a gente está assim, a criança ela vai para a escola, depois ela volta, ela tem que tomar banho, ela tem que comer, ela está dentro de uma rotina. Muitas vezes ela vai para um esporte, ela vai para o judô, ela vai para o inglês. E a gente não está sabendo ouvir essas crianças, as necessidades delas. Porque é muito interessante, quando a gente vê no consultório, a criança, como ela quer ser ouvida, como ela quer contar as suas histórias. Nós queremos contar as nossas, né? Por que a criança não tem as histórias dela para contar? E, às vezes, a gente acha que elas são pequenininhas e que elas não têm muito a acrescentar, mas elas têm muito a dizer. Muito bem. A sociedade tem uma busca muito grande pelo poder aquisitivo. Isso é normal na estrutura capitalista que nós estamos, né? Isso tem interferido nesse processo de aumento dos casos de depressão, no aumento dos casos da ansiedade?
Muito, né? Na verdade, o que eu entendo, o que a psicologia entende, a psiquiatria? A ausência do contato com a nossa própria subjetividade. Então, nós estamos trabalhando muito, nós temos muito pouco tempo para conversar internamente com a nossa essência, fazer uma caminhada de maneira leve, não obrigatória, para apenas, né, fazer um regime, alguma coisa assim. Nós estamos cheios de incumbências, cheios de responsabilidades diárias. A gente não sabe fazer um artesanato, e antigamente a gente tinha muita, né, tinha uma avó que fazia um crochê, que passava para a filha. Então, a gente está tendo pouco contato, na verdade, com a nossa individualidade, com a nossa essência. E, a partir do momento que a gente, né, se distancia dessa essência, a patologia tende a aparecer, né? Nós temos aí o mal do século hoje, que são as ansiedades e depressões, né? E elas são realmente ligadas a esse quadro de viver muito externalizado e pouco para o interno. A nossa sociedade, os cientistas, antropólogos, filósofos, entenderam que a nossa sociedade sobreviveu por 3 pontos muito importantes. Primeiro, porque a gente se ajudou. Segundo, porque nós contamos, através de contos, histórias, mitos, por isso que sou especialista em mitologia, contos de histórias, porque ali está a sabedoria, tá? E pela intuição. Então, a intuição é a gente voltar para dentro e conversar com a nossa essência. Então, quando o homem, né, estava ali descobrindo o fogo, provavelmente, né, ele teve uma intuição de bater uma pedra na outra. Provavelmente havia um outro fazendo cabaninha para que o fogo ali, né, conseguisse ser pego. E essa história foi passada de tribo a tribo para que o fogo, essa descoberta, não morresse. Então, a gente está passando muito pouca sabedoria interna. A gente está, através, inclusive, da mídia, com conhecimentos muito rasos, muito superficiais. Então, a gente fica muito atrás de TikTok, ficamos atrás das nossas redes sociais, todos nós. E a gente acaba perdendo essa relação com a essência. Será que isso realmente é por aí? Então, a gente está comprando muitas verdades. Nós temos, né, no sistema televisivo, nós temos muita tragédia, muita dor sendo passada, porque, claro, isso vende muito mais. Então, nós estamos o tempo todo na defensiva, acreditando que algo ruim vai acontecer, e nisso vão nascendo outras situações de patologia, né? Porque a gente vive no medo. Então, a gente começa a ficar neurótico, a gente acha que sair na rua a gente vai ser assaltado, que vai ser morto, que as pessoas são ruins, e é provado cientificamente que a população está evoluindo, sim. Hoje nós temos leis de animais, nós temos leis para as mulheres, nós temos muitas leis, e dá a impressão que o mundo está, não vou ter filho porque essa sociedade está ruim. Não, a sociedade está evoluindo. E nós temos outra coisa também, que a gente vai vivendo essa coisa do ruim, essa coisa da dor, do sofrimento, e a gente vai acreditando que essa é a verdade. Mas, na verdade, é provado que somos muito mais bons do que ruins. Existem muito mais pessoas boas, assertivas, do que pessoas ruins. Mas é explorado esse lado. Então, a gente vai vivendo realmente numa ânsia de muito trabalho, numa ânsia de medo, né? Claro que as grandes cidades, há assaltos, realmente há tudo isso. Mas eu acho que a gente vibra muito nessa energia psíquica hoje. Isso tem desencadeado sintomas e realmente evoluído para patologias muito graves, né? Hoje, o medo de se perder o emprego, essa cobrança pela produtividade cada vez maior, as leis trabalhistas hoje estão tendo menos força, porque você tem aí a terceirização, você tem aí a condição de fazer um contrato direto, com prestação de serviço. Então, garantias que nós tínhamos políticas ou da sociedade, isso está sendo cada vez mais negligenciado e gerando nas pessoas essa angústia, né? Pela falta do poder aquisitivo, pela falta da ocupação do tempo. E aí a gente viu, e o ano passado isso foi muito presente, principalmente na mídia, o questionamento a respeito da síndrome de burnout, né? O que você poderia colocar para as pessoas, né? O Saúde Integral ele tem esse viés, né? De não só trazer o positivo, mas a gente
ter uma vida mais saudável, a gente ter um olhar diferenciado, com mais acolhimento para o nosso eu interior e do nosso próprio corpo, né? Então, como fazer esse processo, como encontrar aí um equilíbrio entre o que a sociedade nos exige, aquilo que nós aceitamos como verdade, mas aquelas crenças que nós temos dentro de nós, né? Como encontrar um equilíbrio aí para se viver hoje, na nossa realidade? Na verdade, não tem uma fórmula pronta, né? Porque cada condição do indivíduo é muito subjetiva. Então, imagina uma mãe solteira que trabalha muitas e muitas horas, né? E tendo ainda que assumir a família, ou um pai solteiro. Então, a gente vai tendo muitas cargas. Porém, volta naquilo que a gente falou, de falar com a nossa essência. Você colocou muito bem, né, esse eu aí interno, essa conversa com o nosso interno. Então, a gente acaba, primeiro, né, quando você fala até do trabalho, das leis, o Brasil ele é muito criativo, o brasileiro, por si só. Então, é muito interessante, dentro daquilo que a gente faz, tentar fazer da melhor maneira possível. Porque, quando a gente faz da melhor maneira, mesmo tudo sendo desgastante, porque a gente já vai estar lá. E, muitas vezes, por que eu falei que é subjetivo? Porque, às vezes, o meio, né, que a gente está atuando é um meio de pessoas complicadas, agressivas, e que elas, muitas vezes, interferem na nossa qualidade de trabalho, de produção. Então, é bem subjetivo isso. Porém, mesmo assim, se a gente conseguir voltar um pouquinho para dentro, não é fácil, tá? Mas se a gente conseguir ir um pouquinho para dentro, conversar com a nossa essência, o que me fez estar aqui? O que eu posso dar de melhor para essa sociedade? Então, eu vejo muito nos hospitais, né? Nós temos aqui a Unesp, então tem profissionais aí que têm plantões de 12 horas, às vezes ficam lá dentro até um pouco mais. É muito desgastante, profissionais dentro da UTI. Então, que já lidam, né, diariamente com a doença, com a morte, numa situação desgastante. Nós temos os policiais também, que vivem em situações muito complicadas. Então, é complicado ali você achar, se encontrar. Mas, ainda assim, é necessário, porque nós não temos muito para onde ir. Outra coisa é, dentro seja da ausência do emprego, ou seja, de um emprego que a gente sente que não está tão satisfatório, é entrar em contato com a sua essência. Quem sou eu? Espera aí, se isso não está fazendo sentido, será que dá para eu criar em outro lugar outras possibilidades de existência? Não é simples, né, como eu estou dizendo, mas é necessário a gente, às vezes, se perguntar, será que é o melhor lugar este? E, às vezes, o nosso medo, o medo de ficar sem dinheiro, o medo da escassez, a gente deixa isso nos tomar de tal maneira que a gente acaba bloqueando as intuições. Como eu falei, a intuição era muito importante, o homem foi lá e descobriu o fogo através da intuição. Mas a gente, às vezes, não conversa com ela, a gente não deixa isso aflorar. Sou arte-terapeuta, a arte em si, né, junto à terapia, ainda melhor, mas o processo artístico ele vai estar sempre estimulando essa criatividade e essa conversa interna. A escrita ela é muito importante, a gente concretizar os nossos pensamentos. Então, escrever para a gente mesmo, como fosse um diário, como eu estou me sentindo, para onde dá para eu ir, o que eu tenho percebido no meu ambiente de trabalho, fazer uma ampliação para a gente tentar fazer uma leitura da nossa própria existência, porque, às vezes, a gente vem dessa educação, eu tenho que estar aqui nesse emprego, não tem outro jeito, e, às vezes, não. Tá? Principalmente a gente aqui do interior tem, às vezes, mais facilidades até, né? E eu acho que é por esse caminho de conversa interna. Essa busca, né, do eu no processo real também tem a questão do que não é real, né? A gente tem visto alguns valores sendo alterados, né, no coletivo. Muitas vezes a gente acha que o que é certo está virando errado, o que é errado está virando certo, né? E isso também é um processo patológico, coletivo? Sim, é um problema muito grande da coletividade, porque foi nos colocado, né, aquele padrão de viver bem eu ter uma boa casa,
para aqueles que querem se casar, um bom casamento, bons filhos, ter financeiramente estabilidade. E aí todos nós ficamos tentando preencher esses pré-requisitos, né? Os contos aí de fadas que, na verdade, para nós não são muito interessantes, né? Porque esses contos acabam sendo o príncipe resgatando a princesa não se esforçando pelo seu processo, que nós vamos chamar de processo de individuação, é voltar para a essência, e a gente fica tentando preencher esses protocolos. E, a partir do momento que a gente tenta preencher, a gente vai para essa mídia que está nos passando, né? Quando a gente vai assistir alguma coisa no Instagram, nós vamos assistir uma pessoa bem-sucedida, nós vamos assistir aquela mulher que está com o corpo totalmente assertivo, às vezes elas vão ter boa habilidade de comunicação, ou eles, né? Então a gente sempre vai enxergar pessoas que estão, que se deram bem de alguma maneira, que têm algum tipo de habilidade. E nem sempre é assim. E quando a gente olha para a gente fala, puxa, está me faltando isso. Então, parece que eu estou errada perante uma sociedade. E, na verdade, eu tenho a minha simbologia interna. Jung vai dizer que todos nós nascemos puros, belos e gentis. E a sociedade vem nos trazendo comportamentos que a gente perde essa essência. A beleza. Se nós não tivéssemos uma indústria da moda que nos comparasse, que nos colocasse qual é a essência real da beleza, nós nos sentiríamos, então, todos muito bonitos. Então, aquele que, às vezes, é manquinho, é caolho, para a psicologia, isso é apenas uma característica. Para a sociedade, isso pode significar um defeito. E aí a gente se enxerga fora dos padrões da sociedade. E aí começam as angústias, começam as ansiedades, as depressões, a gente começa a não querer sair de casa, conviver com a sociedade. Uma pessoa introvertida é apenas uma característica da pessoa. Ela tem direito a ser introvertida, não tem nada de errado com ela. Vai, filho, fala aí, fala. Então, a gente está o tempo todo estimulando. Meu marido é quieto, ele não fala. Mas, às vezes, é uma característica. Pode ter um pouquinho mais, pode ter uma patologia por trás, mas, muitas vezes, é característica. E a gente está num processo atual de sociedade onde a gente não se respeita. A gente não respeita a si e a gente não respeita o outro. A gente está num processo de muita autocobrança, a gente adora a culpabilização, então a culpa nos destrói. É provado cientificamente que a culpa não nos leva a lugar nenhum. Então, mas então, se a pessoa errar ali, ela não tem que se sentir culpada, ela tem que se sentir consciente. Ela tem que ter consciência que aquilo não dá, que daquela maneira não vai dar certo. Que, de alguma maneira, através da empatia, uma pessoa que roubou, né? Então, empaticamente, em algum momento, ela fala, puxa, aquilo ali me tocou, eu não quero mais ser assim. Mas, se o indivíduo continuar se sentindo culpado e a sociedade o culpabilizar, ele nunca vai conseguir, a partir dali, depois de pagar pelos seus erros, se desenvolver socialmente. Isso eu estou colocando, né, um roubo, mas nós estamos falando aí de N situações. Puxa, eu fui falar, falei errado. Fui dar uma palestra, dei errado. Fui falar com a minha chefe, puxa, eu não deveria ter falado assim, eu não consegui falar o que eu queria. Em vez da gente pegar, olhar e falar, não consegui. Às vezes, através da própria escrita, escrever para si mesmo, ter uma percepção do que foi falado, falar, puxa, eu vou, da próxima vez, tentar mexer nisso, vou tentar trazer essas habilidades, mas a gente sempre está no núcleo da perfeição, né? Então, a gente acha que, em algum momento, a gente vai estar perfeito. Eu, pelo menos, nunca conheci um senhorzinho de 100 anos aí que morresse com perfeição, né? Que virasse santo na hora que morresse. Estamos todos nós na escolaridade da vida. Nós estamos aprendendo, se desenvolvendo. A gente tem que ser mais carinhoso com a gente mesmo que a sociedade não nos dê esse tempo, não nos dê essa motivação. Mas a gente tem que parar um pouquinho, olhar para dentro, conversar com essa essência que eu estou colocando aqui muito, porque realmente ela é fundamental. Essa semana a gente teve notícias, né, de que o Japão colocou uma estrutura, vamos dizer assim, tecnológica na Lua, né? Então, nós estamos buscando cientificamente
essa autoridade, essa autonomia, no ponto de vista externo, nos extremos, né? Desde o núcleo ali de uma célula até o universo. Mas a gente não se conhece, né? Como fazer, então, esse processo, para a gente resumir, né? E tá encerrando aqui o nosso programa nesse dia, como fazer, então, essa busca, essa descoberta interior? Muito boa a sua pergunta. Realmente, né? Às vezes a gente tem aí um adolescente que fala 3, 4 idiomas e, na hora que ele tem um problema com a namorada, ele briga, ele quer pegar a arma do pai e dar um tiro na cabeça, né? Então, nós estamos falando que temos muita tecnologia atualmente, nós temos avançado muito quanto a isso, mas a gente tem pouco se observado. Eu acho que nós precisamos silenciar a nossa mente. Silenciar não é fácil. A gente está o tempo todo com vários pensamentos, com várias obrigações, e a gente precisa ter esse tempo. Seja antes de acordar, a gente ficar um pouquinho mais na cama, num processo respiratório, né? Alguns vão falar da própria meditação. A meditação é silenciar essa mente. É a gente tentar esvaziá-la, não pensar em nada, viver com essa harmonia interna maior, porque nós vamos começar um dia onde o mundo vai jogar muita carga. Então, eu acho que nós precisamos silenciar, se ouvir, conversar com o nosso eu, como eu falei, através de escritas, através da própria arte em si. Nós temos que começar a se questionar mais, não ter vergonha de quem somos, aceitar a nossa essência. Tá tudo na perfeita ordem, na verdade. Até as doenças, né, aquilo que a gente carrega, é uma denúncia da nossa psique, que muitas vezes está falando, não vai por este caminho. Uma ansiedade, por exemplo. Ansiedade é medo, é olhar muito para esse futuro. E a psique está falando, para um pouquinho. Não olha lá para frente, olha para o agora, respira, se conscientiza, porque, muitas vezes, esse lá na frente não vai acontecer. E a gente passou horas e horas e horas pensando naquilo. A escrita ela é um facilitador. Por quê? Porque eu materializo o pensamento. Então, ele não fica repetidas e repetidas vezes na minha cabeça. A cabeça da gente, ela não sabe, né, a psique, do que é realidade, do que é pensamento. Então, se eu pensei 10 vezes sobre um assunto, e a gente sabe que a gente pensa, às vezes, muito mais do que 10 vezes, porque o pensamento ele é muito mais rápido do que a fala, do que qualquer outro meio da gente se comunicar. E se eu pensei sobre 10 vezes naquele assunto, na minha psique, eu vivi 10 vezes aquele assunto. Então, eu vivi aquela festa onde não me aceitaram, eu vivi aquela situação de perigo, que eu acreditei que iria ser aquele roubo, aquela situação. Quando a gente concretiza, a gente sai desse comando automático do cérebro. Eu sempre brinco com os pacientes que a gente tem, né, que mandar na nossa cabeça antes que ela mande na gente. Porque, se a gente deixa ela muito à vontade, vai vir esses pensamentos aí de autodepredação, de medo, de ansiedade. E aí nós vamos liberar hormônios quanto a isso, deixar de produzir pelos neurotransmissores outros, como serotonina, dopamina, adrenalina. A gente vai desregular nosso sistema, isso pela capacidade de pensamentos. Então, por isso que manter esses pensamentos sempre leves, tentar respirar, tentar esvaziar esse cérebro, é uma alternativa que não é fácil. Às vezes, colocar uma música, vibrar na sintonia da música, um piano, uma música clássica, porque é duro a gente esvaziar, né? Se eu falar para você agora, esvazia, você já vai estar pensando em alguma coisa que você tem que fazer daqui a pouco. Então, às vezes, se concentra em alguma coisa externa para você conseguir ir esvaziando. Pensa no ato de respirar, que também ajuda a gente a esvaziar a cabeça. Muito bem. Esse foi o nosso Saúde Integral. E nós estivemos aqui com a Fernanda, psicóloga, que trouxe para nós o entendimento, então, da importância da saúde mental para as nossas vidas. Fernanda, muito obrigada pela sua entrevista. Tenho certeza que foi muito esclarecedora para os nossos espectadores e nós fazemos um novo convite para que você continue aqui com a gente e trazendo informações cada vez mais amplas aí sobre a psicologia. Muito obrigada.
Obrigada, agradeço a vocês, a Rádio Alfa, a TV Alfa, por essa oportunidade. Toda vez que precisar, estou à disposição, tá? E gratidão aí por essa oportunidade da gente transmitir um pouquinho aí para a população desse conhecimento. Esteja então com a gente no próximo Saúde Integral. Nós voltamos na próxima semana. Muito obrigada.